Olá, turma, alunos do terceiro ano, como vocês estão? Estão bem? Estão tomando bastante água? Precisa tomar água, gente, beber muita água, comer alimentos saudáveis, não vamos esquecer disso, né? O nosso corpo também precisa de nós nesse momento que estamos passando, não é mesmo? Muito bem, então. Gente, hoje nós estamos aqui na aula de ciências para falar um pouquinho sobre um novo assunto da nossa unidade de ciências e também para corrigir as nossas atividades da aula passada, certo? Então vamos lá. Lápis e livro na mão, que agora nós vamos corrigir, tá bom? Então a prof vai diminuir aqui um pouquinho e deixar do ladinho. E aí eu fico falando com vocês aqui e vocês me vêm também corrigindo, certo? Vamos lá então. O que nós aprendemos na unidade 3 de matemática? Nós aprendemos que os animais vertebrados apresentam esqueleto com crânio e coluna vertebral, e que eles são classificados em peixes, anfíbios, répteis, aves ou mamíferos. Que os animais invertebrados não possuem crânio nem coluna vertebral, e que existem muitos tipos de animais invertebrados. Isso mesmo. Então, vamos para a questão 1. Na questão de número 1, era para você juntar as informações dos desafios que nós realizamos para tentar descobrir a informação 1 que você conseguiu. Grupo de vertebrados ao qual pertence o animal favorito de Mariana, aquele lá da imagem de abertura. Ele pertence ao grupo dos répteis, que é o que nós conseguimos descobrir. A informação 2, a alimentação do animal. Qual é a alimentação desse animal da Mariana? Ele é um invertebrado, como caranguejo, lula e camarão, ou seja, ele se alimenta de animais invertebrados, como caranguejo, lula e camarão, certo? Aí estava pedindo para nós também voltarmos às páginas 42 e 43 e desenhar o animal favorito de Mariana. Dica: é um animal marinho e possui carapaça. Vocês descobriram também? Esse animal é a tartaruga marinha. Isso mesmo, tartaruga marinha era o animal da Mariana, ok? Então vocês vão, se vocês não desenharam ainda, voltem lá para a página de abertura e desenhem o animal da Mariana, ok? A questão de número 2 era para vocês observar a imagem e responder a questão. O que são as espinhas do peixe? Nós chamamos as espinhas do peixe de esqueleto, isso mesmo. O que chamamos de espinha dos peixes são seus ossos, ou seja, o esqueleto. Então, se você respondeu o esqueleto, também está certo, tá bom? Não precisa arrumar. Talvez se você quiser acrescentar algumas informações importantes, fica a critério de vocês, tá? Questão de número 3. Assinale V para verdadeiro ou F para falso. Então, vocês tinham que assinalar ali. Vamos ver se vocês acertaram. Os seres humanos pertencem ao grupo dos mamíferos? Verdadeiro. Todas as aves voam? Falso. Todos os répteis são vertebrados? Verdadeiro. Os invertebrados possuem crânio e coluna vertebral? Falso. As formigas são animais vertebrados? Falso, muito falso, né? Depois que vocês responderam com verdadeiro e falso, era para vocês reescrever as frases corrigindo em seu caderno. Então, essa daqui que está errada, todas as aves voam. Como que nós vamos corrigir? Não, nem todas as aves voam, né? Nós poderíamos fazer uma frase, é uma sugestão. Se vocês colocaram algo referente a isso, também está correto, tá? Então, uma sugestão de frase para a primeira, que está errada, é: nem todas as aves voam. A próxima: os invertebrados possuem crânio e coluna vertebral. Totalmente errada. Os invertebrados não possuem crânio e coluna vertebral. Eles não possuem, né? Não é uma afirmação como foi posta aqui. Última. As formigas são animais vertebrados?
Também, o contrário, as formigas não são animais vertebrados ou as formigas são animais invertebrados, certo, gente? Então, corrijam lá para ficar certinho de vocês, ok? Número 4 era para vocês discutirem com os colegas, no caso com o pai e com a mãe, né? Sobre as características aqui dessa dupla de animais, o que eles têm em comum. O polvo e a formiga, o que eles têm em comum? Os dois são invertebrados, certo? Concordam com a prof? O polvo e a formiga são invertebrados. Já o tubarão e a serpente, eles são vertebrados. Os dois animais são vertebrados. O peixe e a ostra, o que eles têm em comum é que eles vivem em ambiente aquático. Eles são animais aquáticos. Já a abelha e o tucano, o que eles têm em comum? Eles voam. Uma característica que eles têm em comum é que eles voam. O pinguim e o sabiá, a característica comum é que eles são aves, certo? Aí era para vocês escolherem um dessa dupla de animais, observar a característica e desenhar mais um para formar um trio. Digamos que a prof escolheu o polvo e a formiga. A característica é que eles a característica deles iguais é que, desculpa, a característica dessa dupla que é igual é que eles são animais invertebrados. Então eu vou desenhar aqui uma joaninha. Uma joaninha também é um animal invertebrado, tá? Então tem que acrescentar mais um animal aqui da dupla que você escolheu, mas tem que ter a mesma característica para fazer parte do grupo, tá bom? Número 2, gente, era para vocês observar a tirinha e depois responderem. Então, letra A, o que os animais da tirinha têm em comum? Vocês responderam que todos são vertebrados? Parabéns, vocês acertaram. Também responderam que a que grupos de vertebrados cada um deles pertence? Vocês responderam que o sapo é anfíbio, que o rinoceronte, a vaca e o cachorro são animais mamíferos e que a serpente é réptil e o tucano uma ave. Vocês responderam assim? Muito bem, parabéns, gente. Vocês são demais, né? A prof sabe disso. Muito bem, então finalizamos assim a nossa correção. Ótimo! Pessoal, corrijam. Mesmo, se vocês escreverem uma palavra errada também, e a prof fez aqui, corrijam, a gente está aprendendo também na correção, tá? Por isso que a prof acha tão importante esse momento de corrigirmos. Para ler e escrever melhor, vocês tinham que ler o texto Conheça o polvo. O polvo é um animal invertebrado que vive nos oceanos. Normalmente, ele é encontrado em locais com até 200 metros de profundidade. O corpo do polvo é mole e não tem concha. Ele apresenta 8 braços longos e sua cabeça e seus olhos são bem desenvolvidos. Para se locomover, o polvo lança jatos de água que empurram seu corpo. Ele também usa seus braços para andar sobre rochas ou areia. É um animal carnívoro, se alimenta de pequenos peixes, caranguejos e mexilhões, entre outros animais. Para escapar de animais como focas e tubarões, o polvo tem alguns comportamentos curiosos. Um deles é mudar a cor da sua pele para ficar parecido com o ambiente. Ele também pode liberar tinta preta na água para atrapalhar esses animais, ganhando tempo suficiente para fugir. Isso mesmo, espertinho esse polvo, né? Então a gente acabou de ler um texto com características que descrevem o polvo, certo? Então nós encontramos aqui algumas palavrinhas grifadas que geralmente aparecem nesse tipo de texto, onde descreve algo. Aonde vive, como é o corpo, a locomoção, carnívoro e comportamento. Aqui é a classificação do animal, né? E vocês também fizeram uma pesquisa, a prof está recebendo os vídeos de vocês, está muito legal. Estou adorando ver cada um, eu não vejo a hora de chegar um para mim e para eu poder verificar, ver e
algumas risadas com vocês juntos, é muito legal, tá, gente? A prof tá adorando receber os vídeos de vocês, de verdade. Quem não enviou ainda, não esquece de enviar o seu, tá bom? Então, referente ao texto do povo, nós vamos responder algumas perguntas. Era para você circular abaixo os aspectos que foram usados para descrever a vida do povo. Então, a prof acabou de dizer. Quais foram as palavras que estavam grifadas, que descreviam o povo? A alimentação, falava sobre alimentação, né? O ambiente em que ele vive, como era o seu comportamento, as características do corpo e como era a sua locomoção. Beleza? A questão de número 2 era para vocês escolherem 2 aspectos que você circulou aqui e preencher o esquema descrevendo o povo. Então, vocês poderiam escolher qualquer um deles. 2, né? Um aqui e um aqui. E depois descrever. O livro sugere respostas variáveis. Então, digamos que a prof escolheu aqui a alimentação. Eu vou colocar aqui aspecto, a alimentação. Aí depois eu vou voltar aqui no texto e eu vou procurar como que é a alimentação dele para mim poder colocar lá aonde a descrição, né? Então vamos procurar aqui, ó. Ele é um animal carnívoro, se alimenta de pequenos peixes, caranguejos, mexilhões, entre outros animais. Então eu ia escrever aqui. Aí eu vou escolher outro. Eu vou escolher também o locomoção. Então, aspecto, locomoção, escrever aqui e depois voltar para procurar. Como é a locomoção dele? Eu já consigo ver aqui, ó. O povo lança jatos de água que empurram o seu corpo e eles também usam, ele também usa seus braços para andar sobre rochas ou areias. Então, é o que eu iria escrever aqui, ok? Muito bem, gente. A questão de número 3 não era para vocês realizarem. Nós realizamos quando voltarmos para a sala de aula, que aí a prof quer estar junto com vocês para falarmos de características importantes desse tipo de texto também. E, afinal, também vocês acabaram fazendo, não em forma de um texto todos, porque não foi dessa forma que a prof pediu o trabalho, mas vocês acabaram realizando e pesquisando informações. Alguns até construíram o texto. Ficou bem legal, tá? Muito bem, então vamos para a unidade seguinte. Nós vamos agora, então, para a unidade 4, que se refere às plantas. Isso mesmo, as plantas. Nós vamos falar um pouquinho sobre as plantas. Tem plantas aí na casa de vocês? Muitas plantas? Vocês gostam de plantas? A prof adora plantas. Aqui na minha casa tem um monte. Nos vasos, né? Porque a prof mora numa casa pequena. Então, nos vasos a prof tem as plantinhas. E eu adoro cuidar delas. Já que a prof não tem bichinho de estimação, então a prof cuida das plantinhas. Isso mesmo. Então, vamos lá, gente. A nossa imagem de abertura, já que o nosso título da imagem é plantas, ela faz a gente refletir um pouquinho. E lá no box de vocês, onde vocês têm o tópico, tem uma bolinha verde, ela tá mais ou menos aqui em cima, no da prof não aparece, aparece embaixo, então a prof vai pegar aqui primeiro, ó. Essa aqui aparece para vocês aqui, né? A turma do 3º ano foi visitar o Jardim Botânico. O que é o Jardim Botânico? Alguém sabe o que é? O Jardim Botânico é onde nós encontramos muitas plantas, as variáveis plantas que existem de diversas formas, de diversas folhas, flores, frutos. E aí que a gente encontra como se fosse um museu das plantas, né? Mas não é museu porque as plantas não são velhas, não são antigas, não são fontes históricas. Então elas estão organizadas aqui para amostra e para a gente visualizar e conhecer no Jardim Botânico. Tem um bem legal em Curitiba. Vocês já foram visitar? Quem já foi deve ter gostado. A prof ainda não foi, mas eu pretendo ir. E dizem que é muito legal. Até se vocês quiserem procurar fotos na internet, é uma sugestão de passeio depois que nós passarmos por todo esse momento e conseguirmos voltar a passear, né? Muito bem, então, gente. Nós vamos iniciar essa unidade com algumas perguntas, então, já que o 3º ano está aqui visitando, a prof está explicando alguma coisa para eles, perguntando também, né? E essas perguntas aqui, nós vamos ir fazendo no decorrer das nossas
aulas, tá? A prof vai trazendo vocês aqui de volta para a imagem de abertura, para nós irmos respondendo essas questões, porque todas essas perguntas que os professores estão fazendo, nós vamos aprender. Por exemplo, quais são as funções das raízes? Nós vamos aprender qual é a função da raiz em uma planta. Em que tipo de ambiente é mais comum encontrar samambaias? Também vamos aprender. E que partes da planta servem de alimento para os pássaros? Isso nós também vamos aprender. E outras coisas muito importantes sobre as plantas. Então vamos lá? Como são as plantas dessa imagem? Elas são todas iguais? O que nós conseguimos observar, não, né? Tem plantas pequenas, tem plantas com frutos, tem plantinhas aqui bem pequenininhas, tem umas aqui diferentes, de outra cor, de folhas diferentes, então elas não são todas iguais, certo? Quais partes da planta vocês conseguem observar? Eu consigo ver os troncos, o caule, o fruto, as folhas, outras folhas diferentes. E eu acho que é isso. Se vocês conseguem visualizar mais, vocês vão falando aí o que vocês conseguem ver, tá? Lá dentro eu consigo ver folhas, aliás, flores. Então, são partes de uma planta de formas diferentes, não é? Muito bem. Você sabe como? Aliás, vocês sabem como a maioria das plantas nascem? Como que elas nascem? Será que todas as plantas nascem da mesma forma? Acho que vocês já sabem que não, né? Ou será que sim? Eu acho que não. E, gente, com certeza não. Nem todas as plantas nascem da mesma forma. A maioria delas, sim, nascem através das sementes. Mas isso não quer dizer que todas as plantas nasçam das sementes, tá? Então, vamos continuar? Já que o terceiro ano está fazendo um tour pelo Jardim Botânico, nós vamos fazer um tour também pelo nosso novo conteúdo do livro de ciências, e nós vamos estudar sobre as plantas. Então, assim, ó, antes de irmos para o nosso conteúdo, eu vou pedir para vocês, na casa de vocês pegarem um copinho, ou um copo grande, ou um potinho, se vocês tiverem também. Eu peguei sementes de feijão, vocês conseguem ver as sementes de feijão ali dentro, ó? As sementes de feijão, eu peguei 3 sementinhas de feijão, mas se você tiver semente de girassol, pode ser qualquer semente, de qualquer plantinha, nós vamos ver ela crescer, ou seja, ela germinar, que é o nosso assunto dessa unidade também, tá? Então, é importante que vocês, quando estiverem vendo esse vídeo, vocês já façam também. E eu vou mostrando como que o meu feijãozinho vai nascendo aqui também, pra gente vendo esses passinhos da plantinha crescendo no decorrer das nossas aulas de ciências, tá bom? Se você tiver uma semente de abacate, também é bem legal para ver brotar e germinar. Você pode pegar a semente do abacate, colocar ela em um copo maior, colocar um palito no meio, tem que atravessar um palito de churrasco no meio, e no copo você colocar água. Tem que trocar essa água todos os dias, tá? E a semente uma hora vai brotar e vai nascer uma nova plantinha dessa semente, tá bom? Então, o que vocês vão fazer se vocês fazerem igual eu, uma semente qualquer, de uma planta qualquer? Vocês vão pegar um pedacinho de algodão, certo? Vou pegar um pedacinho de algodão, vou colocar aqui dentro bem aconchegante para as minhas sementes de feijão. Eu vou colocar 3. Que uma precisa brotar, uma precisa germinar. Aí eu vou acalentar elas com um algodãozinho, ó. Vou cobrir elas porque tá frio, né? E o que eu vou fazer? Vou pegar um copo com água e vou umedecer o meu algodão. Não é encher de água aqui dentro, tá, gente? É só você umedecer o seu algodão. Então, vamos lá. Eu vou umedecer o meu. Vamos umedecer. Assim já tá bom, professora. Muito bem. Já umedeci o meu algodão. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão deixar em um local
claro, que tenha luz e pegue um pouquinho de vento, porque vocês vão entender um pouquinho no decorrer das nossas aulas o que a prof está falando e por que precisa disso, tá? Então, vocês vão deixar ela no ambiente com luz e que pegue um pouquinho de vento, não no sol, mas com luz, tá bom? Então, eu vou deixar o meu aqui do ladinho e durante as aulas de ciências de todas as semanas eu vou mostrando para vocês o que está acontecendo com a minha plantinha, com a minha semente, tá bom? Façam isso para vocês verificarem de pertinho também com uma semente aí na casa de vocês. Então, vou deixar a minha aqui do ladinho. Expliquei para vocês. Agora, nós continuamos os nossos assuntos, certo? Então, lá na página 58, nós temos o investigar o assunto. O estudo das plantas. Acompanhem com a prof lá no livro de vocês ou aqui na tela mesmo. Os botânicos se dedicam ao estudo das plantas. Então, as pessoas que se dedicam ao estudo das plantas são os botânicos, nós chamamos de botânicos. Eles percorrem diversos ambientes para coletar, estudar e descrever as plantas de diferentes regiões do mundo. Assim, outras pessoas podem reconhecer as diferentes plantas de um lugar. Botânicos podem trabalhar em parceria com artistas para elaborar desenhos que representem as estruturas da planta com muita clareza e muitos detalhes. Antigamente, os botânicos só podiam registrar o que viam por meio de ilustrações. Nos dias de hoje, há câmeras fotográficas modernas que possibilitam capturar todos os detalhes de uma planta. Então, que bom que a gente evoluiu, né? Porque antigamente essas pessoas que estudavam as plantas, os botânicos, se eles fossem deixar algo registrado para as pessoas do futuro conhecer, eles teriam que fazer os desenhos, as ilustrações. Mas já hoje em dia não, nós temos câmeras super potentes que captam os menores detalhes possíveis, né? E as imagens ficam muito boas, a gente consegue ver muitos detalhes realmente, né? Que bom que isso evoluiu. Então aqui está, ó, uma ilustração de um botânico antigo, né, que tinha que ilustrar, ele mesmo fazer a representação. Aqui é das partes da árvore e da fruta do conde, onde ele registra todas as partezinhas. Foi publicada no livro Flora Brasiliense. Este livro faz parte de um grande projeto da época para conhecer as plantas encontradas no Brasil. Já aqui, nós temos um registro por câmeras fotográficas, onde é possível registrar os detalhes das plantas, como nessa foto de morango. Nós conseguimos ver as pequenas sementinhas de morango no seu fruto, né? Que legal, que bom. Que agora nós temos a tecnologia também a favor dos botânicos, né? E temos uma infinidade, inúmeras espécies de plantas, de frutos, de vegetais e muito mais, né? Então vamos lá, vou explicar para vocês agora o que vocês farão no dia de hoje, além de pegar uma sementinha e colocar para germinar. Nós vamos fazer um experimento, nós vamos fazer uma pesquisa também aí na casa de vocês, tá? Vocês vão estudar as plantas do jardim, da casa, né? Porque não estamos na escola. O que vocês vão precisar? De folha de papel, lápis e borracha, lápis de cor, régua e lupa de mão. Se vocês tiverem uma lupa, vai ser bem legal e interessante. O que vocês vão fazer e como vão fazer? Vocês vão escolher uma planta no jardim de vocês, ou se a mãe tem uma planta no vaso, também tá valendo, tá? Escolham uma planta aí perto de vocês e vocês vão observar atentamente essa planta. Se vocês utilizarem a lupa de mão, vocês vão ver cada detalhe dela e vai ser bem interessante. Depois que vocês escolheram a planta, vocês vão desenhar ela em uma folha de papel. Nesse mesmo papel que vocês pegaram para pesquisar, né? Vocês vão procurar representar as suas diferentes partes com o máximo de detalhes. Vamos fazer de conta que vocês são botânicos, mas lá de antigamente, onde eles precisavam desenhar. Então, vocês precisam desenhar
todos os detalhes da plantinha que vocês escolheram, tá? Como é a folha, como é o caule, se possui fruto, como é o fruto, os detalhes do fruto, se possui semente, se não possui semente, como que são essas folhinhas, são longas, são verde escuro, são verde claro, todos os detalhes possíveis que vocês conseguirem descobrir dessa planta que vocês escolheram, tá? Depois pintar, deixar bem bonito. E na mesma folha que vocês forem levar para pesquisa, vocês vão fazer uma ficha com informações sobre essa planta, já que vocês levaram régua, lupa, quem tem e tudo mais, vocês vão registrar. Então, vocês vão fazer igual aqui, ó. O nome, planta, no caso aqui é margarida, né? Mas vocês vão colocar um nome. Prof, mas eu não sei o nome. Tudo bem, espera a mãe chegar, o pai chegar, ou pergunta para a avó, para o avô, que eles vão saber. Aí vocês vão pôr a data de observação, o local de observação, no caso o jardim de casa ou o vaso de casa, né? As características, quais são as características que vocês irão colocar? Características como tamanho da flor, tamanho do caule, cor, altura, se tiver folha, se tiver caule. O quanto mais registro vocês fizerem dessa planta, melhor vai ser a pesquisa de vocês. Se for flor, tem cheiro? Se for só folha, como é a textura dessa folha? É lisinha? Tem espinhos? É dura? É mole? Essas características, tá? Então, vocês podem até colocar algumas informações, como que elas sobrevivem, se precisa molhar, se não precisa molhar todo dia, como é que a mãe e o pai cuidam dessa planta. Vocês podem perguntar para eles. Muitas informações da planta que vocês escolheram, tá? Quando vocês fizerem isso, eu vou pedir para vocês, se quiserem compartilhar comigo, vou ficar bem feliz, porque a prof passa as atividades para vocês. Na escola é diferente, porque lá eu tô lá para ver vocês fazendo, tô lá para instruir, para ver o resultado final. E aqui eu fico aqui, eu falo, mas eu não sei se fizeram ou não. Claro que tem gente que compartilha, a prof ama de paixão ver os resultados de vocês. Então, quem quiser compartilhar a plantinha que pesquisou comigo, vou ficar bem feliz, tá bom? Então, por hoje é só, gente. Uma boa pesquisa para vocês. Não esqueçam de colocar a sementinha de vocês para germinar e a gente pode compartilhar nas nossas webconferências como que está o crescimento delas também, tá? Escolha uma semente aí bem legal para vocês verem o crescimento dela, brotar uma nova plantinha, tá bom? Por hoje é só. Semana que vem a gente aprende mais um pouquinho. E eu fico aqui e espero que vocês se dediquem aí, tá bom? Um beijo no coração de todos. Beijos. Tchau.